Saúde! Nos dias passados, muito amplamente te escrevi sobre o meu retorno daquelas novas regiões que procuramos e encontramos, as quais é lícito chamar de Novo Mundo, porque nenhuma delas era conhecida dos nossos maiores, porque é coisa novíssima para todos os que ouviram delas. Bem-vindo, meu amigo e minha amiga, eu sou o Salviano e você está no América História Especial. Boa noite, americanos. Quem me conhece sabe que eu sou um torcedor do América apaixonado, mas também sabe que eu sou só um curioso. Me atrevi a vir aqui falar da história do Coelhão sem ter nenhum aprendizado formal para me qualificar. Então, para me ajudar a contar essa história tão rica, de vez em quando eu vou tentar convidar outros americanos que tenham essa expertise mais qualificada do que eu. E assim faremos episódios um pouco diferentes. Hoje eu estou aqui com meu amigo Marcos Lage. Marcos, boa noite, seja bem-vindo e conte pra gente quem é você e por que você está aqui hoje comigo. Prazer, Sérgio, aí pelo convite, uma honra bater esse papo contigo. Bom, eu sou professor de História e pesquiso futebol mineiro, um pouco a memória do futebol mineiro, desde o mestrado que eu fiz em Ciências Sociais, né? Então eu fiz uma pesquisa sobre o processo de profissionalização do futebol em Minas, no mestrado, e mais recentemente eu tentei estudar as memórias, digamos, as narrativas que giram em torno do nosso América, né? Na tese de doutorado que eu defendi esse ano. Show de bola, Marcos! Então vamos começar a nossa conversa sobre a camisa vermelha do América. Mas para explicar o porquê do América ter decidido mudar suas cores, vamos voltar ao episódio do mês passado e relembrar a discussão que aconteceu entre amadorismo e profissionalismo. O termo amador, proveniente do latim amatore, significa amante, aquele que se dedica a uma arte ou ofício por prazer, sem fazer destes um meio de vida. Utilizado para definir o esportista nesse contexto, reflete o significado social atribuído à prática do futebol nesses momentos iniciais. Os atletas amadores optavam pela prática do futebol, pois amavam, gostavam desse esporte, sentimento que são construções sociais e se traduzem como a base do estilo de vida. O jogador amador jogava por diletantismo, ou seja, não se recebia qualquer tipo de compensação financeira ou material pela prática amadora de futebol. As vantagens implícitas no futebol amador diziam respeito ao prestígio e ao estilo de vida, caros à elite e à sociedade daquele contexto. Isso está na sua dissertação e é onde você começa a falar exatamente do início do futebol no Brasil, em Belo Horizonte, né, que é o nosso ponto aqui, e como é que era a sociedade dessa época e como é que o futebol se insere nisso. Essa é uma definição que ela vem de fora da sociedade brasileira, né? Ela chega aqui já com um debate bem interessante, porque os esportes que a gente conhece hoje, né, que a gente chama de esportes modernos, são invenções das escolas, das public schools, né? Que são as escolas da elite inglesa ou britânicas, para tentar um pouco distinguir o que era já uma prática difundida pela sociedade do que eles faziam nas escolas, né? Então a gente já traz, quando os esportes modernos chegam no Brasil, no século XIX, eles já chegam já com esse debate em relação ao que representa ser um atleta, né? O que representa praticar esportes, e esse esporte ele já vem impregnado como um traço distintivo de classe, né?
quando chega no Brasil, em especial em Belo Horizonte, é bom a gente pensar o seguinte, né? A sociedade daquele contexto não é uma sociedade em que a gente tem uma pirâmide social, por exemplo, marcada pela existência de uma classe média, né? Classe média não se existe aqui no Brasil, em particular em Belo Horizonte, nessa virada do século XIX para o século XX. A gente chama de classe média um segmento que consome, acima de tudo, né? À toa, assim, né, fazer um parênteses a conversa aí, né? À toa que eles são os mais reacionários de todos, né? Quando perdem a sua capacidade de consumo, são os que dão os golpes, né? Então, assim, não há uma classe média nesse contexto. Então, as disparidades são muito, muito demarcadas, né? E as pessoas que praticam esporte, que chegam com livro de regras, né? Com as próprias instituições, os clubes, as associações, as ligas, elas criam essas instituições, essas ligas, como uma forma de, criar mais um tipo de demarcação social na sociedade, né? Por isso que a gente diz que, nesse contexto, a prática esportiva, e sobretudo a prática organizada dos esportes, institucionalizada dos esportes, era muito mais um estilo de vida e um traço de distinção social, porque propriamente essa prática que a gente conhece hoje como competitiva, né? Isso não significa, Sérgio, que no século XIX o futebol ou outros esportes não fossem praticados por trabalhadores braçais, por exemplo, né? Isso é importante a gente dizer. Mas significa que as competições que a gente reconhece hoje, as ligas que a gente estuda ou que a gente vê na imprensa, eram muito restritas e restritivas, né? Então eles criavam uma série de mecanismos para evitar que esses outros segmentos da sociedade participavam, né? E dentre esses mecanismos, talvez o mais icônico, digamos assim, tenha sido o Estatuto Amadorista, né? Na medida em que o esporte ele não poderia ser considerado uma forma de sustento, enfim, né? Uma forma de ganhar a vida, né? Então o esporte ele deveria ser usado apenas e exclusivamente como um entretenimento, ou uma prática de lazer, ou uma prática de educação cívica, moral e física, né? Um discurso que vai ser levado adiante de forma, inclusive, muito virulenta, né? Com algumas estratégias muito preconceituosas por parte desses inventores dos esportes modernos aqui no Brasil, ou dos pioneiros dos esportes modernos institucionalizados no Brasil. Então, eles vão criar algumas regras do tipo que o atleta vai ser exigido ler a ficha de inscrição e preencher a ficha de inscrição. Isso significa que os analfabetos não tinham condição de participarem. Ou, por exemplo, os clubes vão criar estratégias que exijam que os atletas tenham algum tipo de renda. Então, por exemplo, para você fazer parte de um clube, você tinha que pagar uma joia para você ser sócio do clube, né? Então, o atleta era necessariamente um sócio. Então, ele pagava a joia e deveria pagar uma mensalidade fixa, deveria comprar o seu uniforme, né? São todas práticas que, em alguma medida você restringe o acesso a um contingente, digamos, majoritário da sociedade nesse contexto, né? Esses são os clubes que vão aparecer na imprensa e que eternizam na memória do futebol belo-horizontino, né, que a gente conhece hoje, que é o América, o próprio Iali, né, que a gente às vezes lê algumas coisas dizendo que era um clube de operários italianos. É evidente que não era, né? Você pode até ter algum tipo de operário praticando, mas os donos dos clubes eram os italianos que tinham grana, né? Os donos dos estabelecimentos comerciais, os mestres de obra, os que assinavam um contrato com o Estado, né? São os profissionais liberais que fundam o Atlético, são os participantes do Estado, né? Que vão fundar o América e por aí vai, né? Então esses são os donos do futebol institucional que a gente tem na virada do século XIX para o século XX aqui em Belo Horizonte. E então esse esporte, que no início era incipiente, elitizado, acaba atraindo mais pessoas, certo? Cada dia mais tem novos participantes e entusiastas do futebol. O que acontece quando se dá essa mudança? Então, o grande barato do negócio é o seguinte, né? Se eles criam um regulamento para restringir o acesso e a participação,
é porque esse acesso e essa participação já existiam, né? Eu até brinco assim na minha dissertação, né, que eu defendi em 2013, de que só pode se proibir o que a gente conhece na prática, né? Então você só proíbe o profissionalismo porque em alguma medida, bom, ele já existia fora do Brasil, mas em alguma medida também haviam segmentos da sociedade belo-horizontina que já praticavam futebol e que não eram bem quistos por essa elite belo-horizontina. Então, o que a gente chama de processo de popularização, né, segundo a historiografia ou outros segmentos das ciências humanas, cada vez mais tem sido lido como um processo, na verdade, de reconhecimento da participação desses grupos. Ou seja, não é que em determinado momento eles começaram a participar, não, é que em determinado momento foi inevitável aceitar a participação desses grupos. Então eles já jogavam no subúrbio, por exemplo, de Belo Horizonte, em algum campinho de terra. Os italianos que vieram em grande número para a capital já jogavam no Santa Efigênia, na Floresta, na Lagoinha. Os próprios portugueses, os lusitanos, os sírios, né, já conheciam essas práticas esportivas. Os próprios ingleses aqui em Nova Lima, né, já conheciam a prática esportiva e em alguma medida praticavam esse futebol de forma improvisada ou fora do circuito oficial, que é o que a gente conhece hoje como pelada, né? As famosas peladas. Então esses caras, em alguma medida, já organizavam algum tipo de agremiação que não era aceita e que nesse sentido não ficou eternizado na memória do futebol, mas que em alguma medida já reverberava pela sociedade essa prática, esse costume do futebol, de modo que isso já começou a ser, em alguma medida, difundido por esses grupos. Agora, é muito curioso que esse circuito oficial da elite, como eles tinham um traço de distinção social a partir do esporte, o esporte sempre teve essa veia mais espetacularizada, sabe, Sérgio? Então, assim, não bastava jogar e limitar a prática a um certo grupo. Era importante mostrar para a sociedade que você praticava, que você tinha um uniforme bacana, as traves, as balizas já organizadas, enfim, um campo demarcado segundo as regras do association, enfim. E aí, nesse sentido, você atrai um grupo que, em tese, você excluía da prática, né? Então, é a origem, digamos assim, das torcidas, né? As torcidas, por um lado, são torcidas que fazem parte da elite, mas, por outro lado, não se controla quem ocupa os arredores desse campo. Afinal de contas, aqui na nossa cidade haviam muitos terrenos vagos e as pessoas simplesmente rodeavam o terreno para ver os jogos. Então, isso começa a se difundir. Bom, mas disso para virar um grande espetáculo são outros 500, né? Então, a partir do momento em que esses clubes começam a ter uma certa assiduidade nos jogos, né, a gente vai definindo uma coisa chamada circuito de competições. Esse circuito de competições, em alguma medida, vai fomentar alguns sentimentos, alguns afetos relacionados ao futebol. São sentimentos que hoje a gente conhece como de pertencimento clubístico, né? De identidade, ou seja, eu identifico mais com o clube tal porque o meu amigo joga naquele clube. Ou eu reconheço mais aquele clube como próximo ao meu porque, em alguma medida, os jogos dele ficam mais perto da minha casa, mais próximo da minha casa, enfim. Isso nós vamos criando alguns tipos de vínculos identitários, especialmente numa cidade nova em que os vínculos identitários são extremamente tênues e frágeis. Né? Então essas pessoas começam a se organizar em algumas associações, dentre elas os clubes de futebol. De modo que essas torcidas começam a extrapolar naturalmente a própria origem dos atletas, né? Então esses clubes, é difícil a gente dizer assim, quanto que o clube virou popular, né? Ou qual clube é mais popular que o outro. Bom, em alguma medida, todos esses clubes iniciais, eles começam a agregar um grupo de pessoas que não faz parte do núcleo originário, né? E isso vai perdendo controle, enfim, isso vai crescendo a tal ponto que esses clubes resolvem em determinado momento, fechar, cercar os campos e começar a pagar pelos ingressos, né? Eu acho que talvez essa é a grande virada que nós temos no futebol belo-horizontino, quando a gente tem os ensaios dos estádios aparecendo. O primeiro deles, um estádio extremamente improvisado, que era um estádio criado para corrida de cavalo, que é o Prado Mineiro, hoje o bairro do Prado, ali o batalhão da polícia, né? Ali nós temos o primeiro jogo que é cobrado ingresso,
para se assistir. Se não me engano, é um jogo entre Yali e Morro Velho, enfim. E há um grande contingente de pessoas que se dirige ao estádio. Esse é os primeiros passos do que eu vou chamar na minha dissertação de uma indústria do espetáculo esportivo na capital. Há uma certa lógica da indústria do espetáculo, né? Vai ter aposta, vai ter grana envolvida, enfim, né? A ideia de alguns assistentes que definitivamente não são praticantes, né? Então já tem uma distinção social ali do trabalho ou da prática e do espectador, né? E isso só vai crescer, só vai ganhando corpo à medida que os campeonatos começam a ser mais constantes e as disputas começam a ser mais absorventes, mais envolventes, né? Que são as rivalidades, né? O lance da rivalidade é um barato, né? Assim, porque a origem da expressão, né, que vem de rivales, né, significa dividir o leito de um mesmo rio, né? Então é a ideia de você, ocupar um mesmo território, mas ao mesmo tempo ter um obstáculo físico, né, geográfico, que são as águas do rio, né? E quanto mais próxima a comunidade está uma da outra, maior é a possibilidade de cooperação, maior a possibilidade de tensão. Então eu estou fazendo uma metáfora aqui para dizer que no futebol isso também se aplica, né? Então os clubes que jogam mais entre si estão mais próximos da margem do rio, digamos assim, né? E isso significa que eles vão ter algum tipo de ou cooperação ou de tensão, né? Ou as duas coisas, né? Ou seja, eles em alguma medida formatam esse espetáculo de forma coletiva, né, buscando patrocínio, buscando incentivos estatais, enfim, mas ao mesmo tempo começam a disputar a primazia, né, a ideia de quem é o melhor, quem é o que deve representar a cidade, o estado, né, e é essa rivalidade o grande motor do espetáculo esportivo que começa a se formar ali na virada dos anos 10 para os anos 20, né? Nós vamos ter uma série de ingredientes que vão alimentar a rivalidade, que é a imprensa esportiva, próprio advento assim de uma certa torcida que não é mais praticante, né? Porque antes ia quem praticava, agora, enfim, já não é mais quem pratica, enfim, isso tudo vai estimular essas rivalidades, mas sobretudo o resultado esportivo é o que vai estimular a rivalidade, a ideia dos recordes, né, os recordes esportivos, né, a ideia de que isso é a mola mestra dos esportes modernos, a ideia de que alguém sempre tenta ou superar o seu próprio recorde ou superar o recorde de alguém que compete com você. E isso vai acontecer aqui em Belo Horizonte, especialmente nesse primeiro momento entre a América e Atlético, né? Essa é a grande rivalidade, esse é o confronto, digamos, na antropologia, o confronto envolvente ou absorvente, né? Que é o que vai estimular a existência desse espetáculo esportivo nesses primeiros anos. E aí há uma série de competições para além do próprio universo futebolístico sendo criado. Por exemplo, o América vai ser o primeiro clube a criar um estádio na cidade, isso vai estimular os outros clubes a competir com o América e construir os seus próprios estádios, né? O América é um dos primeiros clubes a fazer as suas excursões ou giras fora da cidade, isso vai estimular os outros clubes a fazerem o mesmo, né? E o América vai ser o primeiro clube a investir pesadamente na formação de um plantel e os outros clubes vão acompanhar. Eu digo isso porque, chega um momento que é tão importante o recorde, né, o resultado, o desempenho, que o próprio América, que é o baluarte, digamos assim, do futebol nesse primeiro momento, vai dizer, olha, para mim, beleza, esse estatuto amadorista aí pode até existir, mas eu vou trazer uns camaradas para jogar no meu time, né? Então a gente, como americano, diz muito que o América foi muito defensor do amadorismo, mas o América, curiosamente, é um dos pioneiros na prática de um profissionalismo meio encoberto,
que à época se chamava amadorismo marrom ou profissionalismo marrom, que basicamente era uma prática de você arregimentar alguns atletas, inscrever esse atleta como sócio do seu clube, porque todo atleta deveria ser sócio, e você criava algumas estratégias para burlar a censura do regulamento amadorista. Você alfabetizava o cara, ou você dava um emprego de fachada para o cara. O América fez isso muito, empregando as pessoas no estado, na prefeitura, né? E essas pessoas, em alguma medida, não que elas não trabalhassem, o futebol não era um meio de sobrevivência ainda nesse momento, mas os dirigentes criavam algumas estratégias para que eles também pudessem treinar mais do que, por exemplo, um praticante diletante, né, como você disse aí na abertura, né? Então o América foi um dos protagonistas, um dos pioneiros a realizar esse tipo de amadorismo marrom, essa remuneração encoberta no futebol mineiro. Não digo no futebol mineiro, mas no futebol belo-horizontino, sem dúvida alguma. E isso já em 1924 para 1925, né? Obviamente que isso se amplia para a maioria dos clubes, né? E nesse contexto onde o amadorismo marrom já se torna regra, o dirigente quer ganhar e precisa de jogadores que sejam bons, mais do que amem aquele clube, né? O que muda na sociedade e no futebol a partir desse dilema? Tá. O que é interessante a gente perceber que, embora essa prática comece a ser bem difundida, né, que os principais clubes, como é que eles vão praticar nesse momento? Eles começam a intensificar suas excursões ao interior do estado, né, para não só arrecadar grana, porque eles recebiam para isso, mas eles começam também a usar essas excursões como uma espécie de peneira de jogador. E vão trazer esses jogadores para Belo Horizonte. Muitos deles, enfim, vêm para estudar, mas muitos outros vêm para trabalhar em algum emprego, né? O Palestra faz isso muito, coloca os funcionários para trabalhar na padaria, na Savassi, né? Na mercearia e por aí vai. Mas vêm para jogar bola. Se esses clubes não faziam isso no interior do estado, eles faziam isso nos clubes, digamos... Bom, aqui em Belo Horizonte é difícil falar isso suburbano, mas enfim, vou usar essa expressão por falta de uma outra melhor, né? Fora da região da Contorno, digamos assim, né? Calafate, Carlos Prates, enfim, vão nesses clubes da época, que a gente pode dizer da periferia de Belo Horizonte, e começam a contratar, a inscrever, né? Porque não é uma contratação, a inscrever esses atletas como sócios dos seus clubes para jogar. O que nós vamos ter nesse momento vai ser uma grande briga política, né? Porque é o seguinte, por mais que muitos dos principais clubes fizessem isso, esses clubes vão começar a acionar o regulamento amadorista como uma forma de tentar deslegitimar os seus concorrentes em algum momento, assim. Ou seja, vou tentar encontrar alguma brecha para que o clube X ou o clube Y não consiga vencer o campeonato. Então nós vamos ter uma briga política que ela reflete muito menos uma briga em função do estatuto e dessa concepção social de esporte que você comentou no início, do que propriamente uma preocupação nesse princípio mais genuíno do amadorismo. Então nós vamos ter uma briga política que em última instância vai reverberar no próprio resultado em campo, ou seja, né, o que eu quero é, em alguma medida, fazer com que o meu concorrente perca, nem que para isso eu condene o que eu mesmo faço, né, eu aponte o que o outro faz de errado, sendo que eu mesmo faço a mesma coisa, né. Então nós vamos ter um início de briga ali nos bastidores do futebol, e talvez a primeira delas tenha estourado no ano do decacampeonato, em 25. Eu vejo, inclusive, aí essas brigas para ver quem vai trazer qual clube, né, elas vão se arrastando, e elas se arrastam a tal ponto que em 26 nós vamos ter uma briga na liga local, em que a América e a Atlético vão expulsar o Palestra, né? O Palestra consegue fechar um festival esportivo contra o Caçapavense, e o América e o Atlético jogam também com o Caçapavense um pouco antes, perdem do Caçapavense e, enfim, tentam blindar o Palestra de não jogar. Essa é talvez a primeira briga que essa indústria do espetáculo começa já a demonstrar, né? Isso já em 26.
e que vai ter reflexo até 27. Por isso que eu acho o seguinte, que eu acho que quando o América recebe o título de decacampeão na imprensa em 27, já é um sinal de uma tentativa de pacificação do futebol, né? Que é o momento em que América, Atlético e Palestra voltam a se entender e o campeonato é unificado, né? E como que esse campeonato é unificado? Bom, ainda é um campeonato amador, mas você vê uma série de atletas circulando por esses clubes. Muitos vêm para estudar e aí quando se formam param de jogar, mas aí aparece gente nova. De modo que eu até acho que comendo na minha dissertação, se a memória não falha, algumas escalações que você vê assim, de um ano para o outro, a escalação muda completamente, né? Essa é a origem do que vai ser chamado as borboletas, ou as andorinhas, né? Ou os bondes, que é o quê? São os atletas que batem asa rapidinho, né? Que casca fora rapidinho, vem aqui, rouba a grana e vai embora. E aí é um pouco, essa é uma realidade que ela vai ser muito comum até 33, porque, enfim, o regulamento ainda é amadorista e não prevê qualquer tipo de relação contratual, digamos assim, entre atletas e clubes, né? O que tem ali é um sócio que, em tese, amaria o clube que joga, mas que, na verdade, ele não, assim, é evidente que convive o amador, tá, no sentido clássico, mas já tem uma massa de borboletas aí voando sobre os clubes da capital mineira, né? Então isso vai, enfim, colocando uma certa pressão para que o futebol da cidade mude um pouco a sua feição. É preciso ter bons estádios, que tenham entrada restrita, que possa cobrar bilheteria, e de preferência que os campeonatos e as equipes sejam competitivas, né? Porque ninguém vai pagar para ver porcaria, né? Desculpa a expressão. A ideia é, eu preciso de um campo fechado que pague ingresso para eu fazer essa roleta girar, mas para essa roleta girar os clubes têm que corresponder fazendo bons campeonatos e boas equipes, né? Ofertando bons festivais. E aí, bom, nós vamos ter uma mudança substancial, né? Uma pressão que vem da própria sociedade. Nós vamos ter outros ingredientes, evidente, outros locais vão pressionar também, você até comenta isso no seu podcast, outros territórios, né? O Rio, São Paulo, Argentina, Uruguai, Espanha, Itália, enfim, vão pressionar isso. Mas isso vem também uma própria pressão da sociedade belo-horizontina, né? Daquele momento de querer ver o futebol corresponder às expectativas, né? Aí nós chegamos então nesse ponto que eu preciso de um espetáculo mesmo, propriamente, para me render alguma coisa, porque agora já estamos num ponto que o que importa aqui não é nem o vencer, é o dinheiro que o vencer me dá. A gente passou por uma etapa de que eu amo o esporte, depois não, eu quero ganhar demais, agora eu quero ter dinheiro com esse esporte. Então, para eu ter o dinheiro, cria um choque aí entre o ser amador, esse amadorismo marrom que já está acontecendo. Onde é que entra essa pressão do profissionalismo? Porque nós estamos também num momento do Brasil que é a era Vargas aí, e logo em cima já vai estourar os direitos trabalhistas. Quer dizer, tem uma discussão da sociedade também agora com um profissional, não só o profissional do futebol, o profissional em geral, né? E o futebol está inserido nisso. Isso aí. Só uma coisa antes, assim, um comentário antes que você diz lá dos estádios, né? Que primeiro é coisa mais diletante, depois uma coisa de ganhar, depois uma coisa de grana. Bom, essas coisas vão sempre caminhar juntos, sabe? Assim, Sérgio, assim, é difícil a gente mensurar. É evidente que chega um momento em que uma vai falar mais alto que a outra, mas elas não se apagam. É só um comentário que é uma coisa que eu acho que vale a pena dizer para não ficar parecendo assim, que são estágios muito demarcadinhos. E aí, o que é uma coisa assim, que é interessante é o seguinte, porque nós vamos ter também uma mudança de função social desses caras que antes eram os donos dos clubes. Bom, eles continuam os donos dos clubes, mas eles não são mais os jogadores que são os donos dos clubes, né?
E não necessariamente eles querem a grana, assim, que é uma coisa que eu penso muito assim, né? Que o cartola, ele não necessariamente tá de olho na grana. Ele muitas das vezes está de olho no status, que evidentemente pode dar a grana, né? Mas não necessariamente vai dar a grana, mas o status é uma das coisas muito importantes, né? Por isso que eu uso muito essa ideia do estilo de vida, do status na dissertação. Mas vamos lá, na pressão, né? De fato, assim, nós vamos ter, desde os anos 20, um processo de conscientização política da classe trabalhadora. Né? Dizer que ela chega ao futebol talvez poderia ser um exagero da nossa parte, mas também ignorar que ela reverbera no futebol também não é o mais correto. E aí eu cito, por exemplo, uma obra que foi publicada em 1933, que eu acho que seria um exemplo nesse sentido, que é o livro do Floriano Peixoto Correia, que foi jogador, ele era do interior de Minas, mas se notabilizou no Fluminense, no Rio de Janeiro, e que em 1933 ele vira treinador do Atlético, né? Ele vira treinador do Atlético Mineiro, aqui de Belo Horizonte. Né? O Floriano Peixoto ele vai publicar um livro em 1933 chamado Grandezas e Misérias do Nosso Futebol. Esse livro é espetacular só para você ver a capa dele, que é um cartola, assim, uma ilustração de um possível cartola, bem gordo, com uma sacola lotada de dinheiro e um jogador raquítico, magérrimo. Né? O que é isso? É um panfleto político. É um panfleto político de um segmento que já se identificava como trabalhador, que é o jogador de futebol. Ou seja, o Floriano Peixoto, ao escrever aquele livro, está querendo mostrar que a balança no futebol pesa contra os jogadores, né? Pesa, ou aquele papo, né, que a corda arrebenta sempre o lado mais fraco, né? É isso que ele vai querer mostrar nesse livro. Ou seja, bom, nós temos uma relação desigual dentro do universo do futebol. E isso, evidentemente, vai, em alguma medida, pressionar também os cartolas a profissionalizar o futebol. Mas, em última instância, não é isso que vai ser a cartada final para a profissionalização do futebol, porque se a gente pensar, inclusive, no próprio governo Vargas, o governo Vargas não regulamenta a profissão do jogador de futebol. Pelo contrário, os grupos políticos ligados ao Vargas, enfim, há uma disputa interna, mas majoritariamente o grupo ligado ao Luiz Aranha, né, que é irmão do Oswaldo Aranha, um grupo político do Rio Grande do Sul, é um grupo defensor do amadorismo, no sentido de que, segundo esse grupo majoritário ou hegemônico do ponto de vista político no governo Vargas, o esporte, não só o futebol, mas o esporte deveria servir para formar os futuros soldados da nação. Não para espetáculo, nada disso. Ou seja, eu preciso de gente forte, sã. Né? O velho princípio do amadorismo clássico, mens sans, corpo sã, né? Cabeça sã, corpo são. Então eu preciso de uma educação física, que é também moral e que também é cívica, né? Nacionalista. Então o governo Vargas vai caminhar muito nesse sentido. Mas, por outro lado, os cartolas percebem isso que você disse. Bom, a gente pode ganhar grana com isso. E pode ganhar muita grana, porque, afinal de contas, mexer com sentimento é muito bom. Isso dá resultado não é só no futebol. O cinema mexe com sentimento, os teatros mexem com sentimento, né? A dramaturgia, os folhetins, né? As publicações em folhetim vão mexer com sentimento. Que é a ideia da excitação, ou seja, você vai, em alguma medida, lucrar em cima do que excita as pessoas. Né? E isso é extremamente lucrativo, é extremamente vantajoso. E aí é nesse sentido que, em última instância, eles vão dizer, bom, vamos levar adiante isso, vamos regulamentar essa profissão, vamos separar de uma vez por todas a prática amadora da prática profissional, não vamos permitir que os amadores joguem junto com os profissionais, porque isso é injusto, inclusive isso é uma deliberação que vem de fora do Brasil e tal, os brasileiros vão encampar isso, e isso é um momento em que, bom, o futebol realmente começa a caminhar nessa perspectiva mais comercial, mercadológica, né? Não como a gente conhece hoje, mas talvez os primeiros passos já oficiais desse grande espetáculo que vai se tornar o futebol. É por isso que eu tendo a dizer, e aí os discursos do amadorismo eles não vão sumir,
muita gente vai continuar defendendo a ideia de que, bom, o futebol ainda deve ser uma prática diletante, ou os clubes não têm condição de arcar com os ônus, né, dessa nova prática, enfim. O América vai ser um dos grupos que vai encampar esse discurso, mas esse discurso vai estar presente em diferentes clubes, em diferentes atores de diferentes clubes. O Palestra, nós vamos ter grupos que vão, os Ranieri, por exemplo, vão dizer, olha, se for profissionalizar, nós estamos fora do futebol, né? Há pessoas dentro do Atlético que vão ser entrevistadas que vão dizer, olha, nós somos contra, isso fere os princípios lá do Pierre de Coubertin, né, do amadorismo clássico, enfim. E esse é um debate que vai atravessar aí esse contexto. No entanto, na Liga Mineira, esse debate ele vai ser muito mais marcado pela rivalidade clubista do que propriamente pelo estatuto, né? A ideia é, bom, quem vai lançar a pedra fundamental do profissionalismo? Esse grupo é o grupo que, em tese, vai conduzir o processo. E o grupo que conduz o processo define, inclusive, o calendário, define quem pode e quem não pode jogar, enfim, né? É o grupo que pretende monopolizar o espetáculo que está em emergência. Esse grupo vai ser capitaneado pelo Atlético. Bom, se o Atlético capitaneia esse grupo, o grande rival do Atlético, que é o América, vai dizer, opa, tem alguma coisa aqui que eu estou perdendo. Eu preciso, enfim, fazer uma tensão dentro desse processo. Essa tensão começa antes, inclusive, de 33. 31 ela já é muito forte, no campeonato de 31 ela já aparece de forma muito forte. O grupo americano, inclusive, invade a sede da Liga, né? Deposta lá a turma do Atlético que presidia a Liga, o Tomás Naves. Mas em 33 isso vai ser levado adiante a partir do discurso amadorista, né? Que era o discurso que, enfim, poderia tensionar essa tentativa de monopolizar a Liga por parte do Atlético, né? Nesse sentido é que eu vejo que esse discurso do América pró-amadorismo em 33 ele é muito mais pro forma, porque o América, em nenhum momento, ele vai, depois que, bom, passado um mês de debates, o América em nenhum momento vai dizer, olha, eu tô fora do campeonato, ou não vou assinar contrato com os jogadores. Muito pelo contrário, o América assina contrato com os jogadores e, inclusive, começa, já praticava o amadorismo marrom, como eu mencionei, o América, inclusive, começa a mandar alguns emissários para outras cidades em busca de atletas, né? Ou seja, se eu sou amadorista, bom, eu pulo fora, eu faço como o paulistano fez em São Paulo, eu falo, declaro extinto o departamento de futebol. O América não faz isso. O América, ele posiciona politicamente contra o Atlético, e isso significava ser amadorista, porque o Atlético é do grupo dos profissionais, mas por outro lado ele mantém-se competitivo. Ou ele procura se manter competitivo, né? Então é um pouco isso que eu tento um pouco ler nas fontes que eu consulto, né? E por que o América faz isso? O que ele ganha com isso? Quer dizer, ele vai conseguir contrapor a força do Atlético ali que está tentando levar para o profissional, ficando no amadorismo, se ele não é amador mais, entendeu? Qual que é essa motivação? Porque eu até entendo o seu ponto de vista de uma briga por poder ali, de quem vai encaminhar aquilo que já está vindo, né? Quer dizer, eu já tenho os espetáculos acontecendo, eu já cobro a renda dos jogos, eu já estou fazendo meus estádios cada vez maiores para poder caber mais pessoas e tal, eu estou chamando times de fora para poder valorizar mais e tal, estou criando esse espetáculo mesmo. De que forma que eu falar assim, não, eu sou contra, eu vou ser amador, pode fazer com que ele vença esse embate, entendeu? Tá. Meio assim, é complicado a gente fazer essa análise pregressa assim, porque a gente sabe o resultado final da briga, né? Mas o América não foi o único que fez essa briga política usando o estatuto como escudo. Outros clubes usaram essa mesma estratégia, e eu vejo o Botafogo do Rio como talvez o maior exemplo nesse sentido. Vou falar o caso do Botafogo, depois eu comento o caso americano. Né? O Botafogo, para a gente entender a diferença entre o América e o Botafogo, é importante a gente entender que o Botafogo, naquela ocasião,
presidia a Confederação Brasileira de Desporto. O Rivadavia Correia Meyer, que era o presidente da CBD, era ex-presidente do Botafogo. O Botafogo, quando o Fluminense do Arnaldo Guinle decide profissionalizar o futebol, o Botafogo diz, olha, nós somos contra, manteremos o estatuto amador, e se nós somos os presidentes da CBD, vocês não são reconhecidos por nós. E aí tornou a liga profissional criada pelos cariocas e depois acompanhado por outros estados, uma espécie de liga pirata, uma liga dissidente. Não oficial, né? Não oficial. E aí, nesse sentido, você podia dizer, bom, então o Botafogo era amadorista. O Botafogo ele vai usar uma estratégia política muito interessante. Né? Nessas disputas em assembleia, nesses debates sobre a profissionalização ou não do futebol no Rio, que vão virar de 32 para 33, o Botafogo consegue perceber que o presidente da Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul era uma figura política extremamente importante e era defensor do amadorismo. Essa figura é o Luiz Aranha, o irmão de Oswaldo Aranha, que foi ministro do governo Vargas. Né? O que o grupo político do Botafogo pensa? Olha, eu tenho aqui um agente político muito forte que pode me ajudar nessa luta. Né? E eles são amadoristas e são contrários ao projeto do Guinle. Então nós vamos abraçar esses caras. E abraçam esses caras e formam essa ala amadorista. No entanto, já em 34, no ano seguinte, né, a profissionalização do futebol, a CBD percebe o seguinte, olha, eu preciso montar uma seleção para ir para a Copa da Itália. Mas os grandes atletas estão contratados pelo São Cristóvão, pelo Vasco da Gama, pelo Flamengo, pelo próprio Fluminense, ou pelos clubes paulistas. O que eu vou fazer? Vou mudar o meu regulamento. Agora o meu estatuto não será mais amadorista, mas será misto. Isso significa que amadores e profissionais podem jogar na mesma competição sem problema algum. Né? E aí a CBD encontra uma brecha para contratar, a própria CBD contrata 2 atletas como atletas da Confederação Brasileira de Desportos. Né? O nome vai me fugir, mas enfim. São atletas que jogavam em clubes profissionais, mas que são retirados desses clubes para defender o Brasil, já como profissionais da CBD. Poxa, mas o Botafogo não era aquele que falava que o profissionalismo não podia. Daí você vê, a briga não é necessariamente pelo regulamento. Né? Agora vamos voltar para o caso Belo Horizontino. Por que o América não fez o mesmo que o Botafogo e fez uma liga dissidente? Primeiro, porque o América não era o presidente da liga local. Né? O América já vinha, pelo menos desde o final dos anos 20, perdendo força política dentro da liga local. Então, quando nós temos em 31 a briga, que o América resolve invadir a sede da liga, né, Em 31 tem a formação de 2 ligas, não tem? Tem a formação de 2 ligas, que foi um fiasco. Né? Ambos os campeonatos foram um fiasco. O campeonato de 32, né? Ambos foram um fiasco. O Vila ganha um, o Atlético ganha outro, ambos um fiasco. E em 33 eles unificam de novo, tendo um atleticano como presidente. Então, o que isso representa já? Uma perda de capacidade política do América na gestão. Então, o América ele podia perfeitamente falar, vou criar uma liga dissidente. Mas essa liga já não contava com uma adesão majoritária dos clubes que eram vinculados, especialmente os clubes suburbanos, eram vinculados ao Atlético. Isso pra gente pode falar assim, mas os grandes clubes não estavam com o Atlético. Não estavam, mas em termos de peso de voto, o América saía perdendo. Né? Então o América, e isso fica explícito na imprensa em 33, o América fala, especialmente o Clóvis de Magalhães Pinto, que era o presidente do América, ele fala isso algumas vezes, que o América não se manteve amadorista para não cindir a liga por mero capricho. O que ele está querendo dizer ali? Olha, nós não vamos criar uma liga que é fraca, que não vai ter apoio de muitos clubes na cidade. É melhor a gente entrar no jogo e tentar ganhar o jogo jogando
né, do que romper e perder. Mas ao mesmo tempo a gente quer ser amador. E aí a gente faz um protesto. Pois é, aí que tá, né? Esse protesto eu confesso que eu não encontro ele assim de forma muito explícita, Sérgio. Talvez para nossa tristeza, né? Porque é bonita, né, a ideia do protesto. Porque é o seguinte, bom, nós temos algumas reações mais contundentes dos dirigentes americanos, né? De não aceitar o protagonismo atleticano, o novo regulamento, enfim. Mas a ideia de que o América protestou com a camisa vermelha me parece um pouco frágil, ou me parece mais dentro do que o historiador muito famoso, falecido recentemente, Eric Hobsbawm, chamava de invenção de tradição, né? Quando a gente vai ver a origem da camisa vermelha, né, nós não encontramos muita informação. A imprensa local se limitou a dizer que o América mudou de cor. Boa parte da imprensa local se limitou a dizer que o América mudou de cor. Isso no estado de Minas aconteceu, uma breve nota, o América... Aliás, só chamava a partir de então a América de alvirrubro, enfim, uma coisa do tipo, sem comentar a mudança. O único jornal que vai comentar essa mudança, se não me engano, é a Tribuna de Minas, ou a Tribuna, eu acho que é a Tribuna, que é um jornal que, lamentavelmente, está num estado muito ruim na hemeroteca Luiz de Bessa, está proibido de consulta agora, né? Então eu vou acreditar uma outra americana a informação, uma outra pesquisadora, que é a professora Sara Souto-Maior, da Educação Física, que fez a tese dela de doutorado em Estudos do Lazer, que ela vai encontrar uma nota explicativa dentro desse jornal para a origem da camisa vermelha. E aí, nessa nota explicativa, disse o seguinte, bom, o América decide adotar a camisa vermelha como um projeto antigo da direção americana de padronizar a imagem do América aos demais Américas do Brasil. Como se essa nova roupagem do América, esse novo vestuário do América, essa nova identidade visual do América, inclusive pudesse representar sinais de novos tempos para o clube. Eu sei que pode soar como um anacronismo, mas eu chamo isso de jogada de marketing. É lógico que não é um marketing como a gente concebe hoje, mas para mim é uma jogada de marketing, ou seja, eu preciso, em alguma medida, ter repercussão midiática, enfim, aparecer na sociedade, nem que seja de forma simbólica, né? E essa camisa, eu tendo a acreditar, inclusive, que essa camisa é uma forma do América, inclusive, mostrar que, olha, o América vermelho é o América profissional. É o novo América que surge. Não o América do protesto, não, mas é o América que vai ganhar agora. É um América que agora vai fazer diferente do que foi de 26 até 33. Né? E isso fica mais evidente, né, quando eu encontro, por exemplo, em 1940, uma informação, se não me engano, no Diário da Tarde ou na Folha de Minas, de um presidente americano, aí está na minha tese, me fugiu a memória quem que é, de um presidente dizendo, olha, o meu principal projeto para o América agora é acabar com o profissionalismo. Porque o profissionalismo só nos deu dívida, não deu título, não deu nada, só deu crise política, crise financeira. E se eu realmente conseguir acabar com o profissionalismo, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar com o uniforme original. Ou seja, a camisa vermelha não é a camisa do protesto. A camisa vermelha é a camisa dos novos tempos. É a nova camisa do novo América, que é o América do profissionalismo. E a camisa verde e branca, essa sim é a camisa do amadorismo. Né? Isso assim, num jogo simbólico lá desse presidente. Né? E aí eu cito esse presidente, é até interessante a gente dizer, que aí voltando à questão do protesto, né, porque aí parece um protesto homogêneo, né, que atravessou 10 anos. É bom a gente até recuperar aqui o grande Carlos Paiva, o historiador do América. Já na enciclopédia do América ele vai matizar esse discurso, ele vai dizer, olha, entre 33 e 41, né, que já não é 43, como normalmente a gente escuta falar, né, mas entre 33 e 41, o América nem sempre foi amador, né, segundo o Carlos Paiva. Nós vamos ter equipes muito fortes, com atletas profissionais, né. Na minha tese de doutorado eu mergulho em especial no time de 35 a 37, que é uma máquina o que o América monta
Eu trago as manchetes lá dessa equipe, o Carlinhos já falou isso na enciclopédia, mas eu fiz questão de voltar a algumas fontes. E o América ele não tem grande sucesso com esse clube, com essa equipe de 35 a 37, muito em função das brigas políticas que vão acontecer de novo no futebol belo-horizontino. Que aí, dessa vez, já não vai ser protagonizado pelo América, mas protagonizado pelo Palestra e pelo Atlético. É uma briga no campeonato de 36, o campeonato, inclusive, acaba sem Palestra, sem América, sem Vila Nova, e o Atlético ganha e depois vai ganhar o campeão dos campeões, ou seja, um campeonato fragilizado aqui que o Atlético vai virar o representante mineiro. Né? Isso os atleticanos não dizem, né? Então, eles ganharam um campeonato bem capenga para virar campeão dos campeões. Então o América ele vai ter várias equipes de muito investimento profissional. E o fracasso nos campeonatos, que enfim, isso está na ordem do acaso. Futebol, né? Mas faz parte do futebol, né? Mas esses fracassos vão mergulhar o América em crises políticas e econômicas sucessivas nos anos 30 e nos anos 40. Isso vai fazer o América lá em 1940, extinguir o departamento de futebol profissional pela primeira vez desde a criação do profissionalismo. Veja só, nós não temos esse protesto dizendo que o papo é esse, né? Que a gente ficou amador por uma década, isso fez a gente perder capacidade de competição, de protagonismo. Não me parece ser essa a narrativa que as fontes me trazem. Né? O que as fontes me dizem o América investiu pra caramba, não ganhou nada, entrou em crises sucessivas e em 40 as dívidas eram tamanhas que os dirigentes falaram, opa, vamos acabar com o futebol profissional. Em 40 acaba, mas fica menos de um ano sem futebol profissional. Já no ano seguinte, o América faz uma peneira nos clubes de várzea, né, nos clubes amadores, e contrata os atletas. Não são... Aí, a única ressalva que eu faço ao texto do Carlinhos, né, nessa década, o Carlinhos diz, o América montou um time que era só de amadores. Não, mas são amadores que foram peneirados. E a imprensa vai dizer, olha, são grandes ases, né, como se dizia à época, grandes ases do nosso futebol. A América monta um bom time que, enfim, faz uma boa competição, não fica nas cabeças, mas não faz também uma competição vexatória, mas que retoma o futebol profissional logo no ano seguinte, contratando esses craques da várzea do futebol belo-horizontino. E aí é nesse momento que o América volta a adotar o alviverde. E aí o retorno à adoção do alviverde não tem a ver com o fim de um protesto, tem a ver com o fim de um ciclo que é mais curioso ainda. É um momento em que, aparentemente, e aí o Amarelinho me contou isso, né, o folclórico Amarelinho, né, o Valdir Leles do América me contou isso, que a decisão do América de voltar ao alviverde aconteceu num jogo entre a América e 7 de setembro. Porque o 7 de setembro originalmente é vermelho. E durante essa década que o América, não chega a ser uma década, mas durante essa década que o América usa o vermelho, o 7 de setembro inclusive deixa de existir em alguns momentos, mas o 7 de setembro usa verde. Então a América troca. Né? E segundo o Amarelinho, a ideia era, bom, não pode ter dois times com a mesma cor na cidade. E quando o América resolve adotar o alviverde, o 7 de setembro volta a usar o alvirrubro. Então eu acho que isso aconteceu num campeonato início, se não me engano, de 42 ou 43, Sérgio. Ou seja, bem distante desse caso aí da extinção do profissionalismo lá em 40, uns 2, 3 anos depois. Eu acho esse torneio início em que o América volta a jogar de verde e branco, e é o momento, e a imprensa diz isso, olha, nesse torneio início, o América volta a jogar de verde e branco e o 7 de setembro volta a jogar de vermelho e branco. Então pode ser que o Amarelinho tenha razão nessa anedota que ele me contou. Lá em 2012, 2011, ele me contou essa história que eu gravei, essa entrevista com ele. Então, assim, o protesto me parece que não existe, ele vai sendo criado, ressignificado, especialmente a partir dos anos 60. Nós vamos ter uma ressignificação do passado muito em função de uma gestão de um cara chamado Amador de Barros, que era um milionário do interior de Minas, vira presidente do América. Havia um debate muito grande, inclusive Paulo Papini protagonizou ele na coluna A Toca do Coelho. O Paulo Papini vai protagonizar esse debate, né, dizendo que o presidente precisava ser rico ou não precisava ser rico, enfim, havia um debate nesse sentido.
E aí o Amador de Barros vai investir pesadamente o dinheiro dele no América, vai investir muito dinheiro dele, não vai ter resultado e ele vai ameaçar o América, vai ameaçar extinguir o futebol profissional. Ele acaba com a categoria de base, esse episódio é mais conhecido, mas ele ameaça extinguir o futebol profissional. E aí eu vejo que os opositores do Amador de Barros vão ressignificar o passado para interpretar o presente que eles viviam. Né, no sentido de que, bom, nós protestamos contra o profissionalismo, nosso clube é um clube aguerrido, historicamente, sempre brigou contra isso, e é muito curioso que vai olhar para o passado para dizer, olha, esse é um traço da nossa identidade, mas é também um exemplo do que a gente não deve fazer. Extinguir o profissionalismo nos anos 30 deu errado, a gente não pode fazer isso de novo. Quando na verdade não foi isso que aconteceu nos anos 30. Sim. Bom, essa é a narrativa ressignificada que eu tendo a pensar que foi feita, né? I gotta hide. Oh, I thought I was smart. I stole her heart. Didn't think I did. But now I see she's worse to him than me. Let her go ahead. Take his love instead. And one day she will see just how to say it. And get down on her knees. Oh, that's how it begins. Esse episódio ele é interessante porque ele é muito revisitado, né, Sérgio? É o que a gente chama na história de um lugar de memória, né? Ele faz a gente pensar sobre uma série de questões, sobre o nosso passado, mas também sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro, né? O que a gente já foi, mas o que a gente é, o que a gente quer ser. Então a gente olha para os anos 30 e 40, acho que dos anos 20 aos anos 40, a gente olha para esse momento como se ali tivesse um pouco... por isso que eu chamo na minha tese de o mito da decadente aristocracia americana, como se ali tivesse a chave explicativa das coisas, né? Quando na verdade não é isso, né? Assim, a gente não tem uma única explicação do porquê que a gente perdeu o protagonismo, né? Esse foi o América História Especial, com uma pretensão um pouco maior que os episódios mensais, mas espero que tenham gostado. Nos episódios especiais, vamos tentar nos aprofundar um pouco mais nos símbolos e mitos do nosso coelhão, seja com um olhar crítico para nos fazer refletir melhor, seja com uma manifestação de adoração típica de um torcedor, mas sempre tentando criar a ambientação necessária para cada ouvinte mergulhar no passado do nosso coelhão. Então já sabe, né? Escreve aí o que você achou do episódio e nos vemos de novo em breve.